Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa quarta e última aula de práticas pedagógicas em filosofia, do senso comum ao pensamento filosófico. E nessa aula de hoje nós vamos tratar da educação emancipatória. Eu sou o professor José Adira, minha graduação é em filosofia, com especialização e mestrado na área de ética e filosofia política. A educação emancipatória também pode ser dita educação emancipadora, né? Que sentido que a gente se refere a essa educação emancipadora ou emancipatória? Emancipação é ser dono de si, né? É não deixar, não precisar, digamos assim, dar satisfações da sua vida para ninguém. Uma pessoa emancipada, a princípio, ela tem essa característica, essa conotação de poder decidir as coisas por si. Então, a educação ela deveria nos conduzir a essa capacidade de decidirmos as coisas, de nos esclarecermos a ponto de sabermos o que fazer sem precisar, de repente, ficar se aconselhando. Se aconselhar não é mal nenhum, claro que não, principalmente com as pessoas que fazem parte da tua vida, né? As pessoas que te amam, que são próximas de você. É excelente que você se aconselhe, até porque por mais que você seja emancipado, às vezes você pode tomar uma decisão equivocada e às vezes até mesmo que a pessoa venha apenas a corroborar aquela decisão que você está tomando, ela pode se sentir feliz, dizer, ele veio conversar comigo, ela veio tirar as suas dúvidas, é interessante isso, mas quando a pessoa sempre faz as coisas só porque os outros mandam, daí não é uma pessoa emancipada, né? E aí também a educação pode nos ajudar a nos tornarmos emancipados ou nos tornarmos sempre dependentes, é nesse sentido que a gente fala em educação emancipatória. Vamos então ao quadro, contextualizando a nossa aula de hoje, vamos refletir um pouquinho até que ponto nós somos produto da educação. Será que nós somos aquilo que a educação fez de nós? Por que nós colocamos essa pergunta? Porque muitos filósofos vão dizer que nós somos produto da educação, nós somos aquilo que a educação acabou nos proporcionando. A outra questão que nós colocamos aqui é uma questão muito presente na sociedade, a política. E aqui não estou falando de partido, não estou falando de política brasileira, ou americana, ou alemã, não. A política como instituição, a política como prática humana, ela sempre se valeu e se vale da educação. Por quê? Porque a política ela vai decidir o que deve ser ensinado numa sociedade. Seja um prefeito, um governador e assim por diante, e um presidente, né, numa nação, primeiro-ministro e tal. Então é a política que vai definir um currículo mínimo, digamos assim, o que vai ser apresentado nas salas de aula, o que vai ser aprendido, debatido, como é que vai se preparar a população. Nós vamos perceber muito bem isso na nossa aula de hoje. Como construir uma educação, aqui ficou repetido, né? Uma educação emancipadora. Como construir essa educação emancipadora? O que deve ser feito? Há uma maneira de construir, você veja bem que nós vamos construir. Não é uma coisa que já exista por si, nós precisamos construir essa educação emancipadora. E como está a educação brasileira? Você amanhã ou depois vai estar atuando como professor de filosofia. A educação em si, ela recebe um tratamento específico para a educação como um todo. E a educação para a filosofia também recebe, ainda além disso, mais um tratamento específico para a filosofia. A filosofia esteve presente nos bancos escolares até 1968, se não me engano, ali perto de 70, 68, 69. Depois ela foi suprimida, saiu fora, não se estudava filosofia no Brasil inteiro. Apenas, acho que 2 faculdades no mundo, no Brasil todo, 2 instituições, 2 universidades ofereciam esse curso, né? E não tinha, no ensino médio, não existia filosofia. Na década de 90 voltou a existir a filosofia, então faz aí uns 20 e poucos anos que se estuda filosofia no Brasil. Nós não temos nenhum filósofo brasileiro, que é vergonhoso, né? Então, como que nós podemos agora buscar uma educação que seja emancipadora numa sociedade, por exemplo, que não só não valoriza a educação, como não valoriza de maneira alguma a filosofia. Primeira coisa que é preciso quebrar, né? O rótulo. Porque quando você, de repente, se diz um aluno, uma aluna de filosofia, as pessoas dizem, mas o que você vai estudar filosofia? O que você quer com isso, né? Então, viver sem filosofia, dizia Descartes, né? É como ter os olhos fechados, sem jamais fazer esforço para abri-los. Quem faz uma pergunta dessa, normalmente deve ter os olhos fechados.
refletindo sobre a educação, nós queremos apresentar uma compreensão ou uma explanação que você vai encontrar no começo do livro Paideia. Paideia é um livro de 1.500 páginas, escrito por Werner Jäger. Werner é isso, é o nome dele. É um alemão e ele trata, paideia significa formação na língua grega. E ele trata da formação lá na Grécia Antiga, como é que se dava a transmissão da educação na Grécia. E aí, nessas primeiras páginas da paideia, você vai encontrar o título dessa nossa aula, Arete, Nobreza e Status. Na verdade, ele coloca lá paideia, nobreza e arete, que é o que eu tentei trazer para cá. Por quê? Existiam duas educações na Grécia. Existiam duas maneiras de educar na Grécia. E uma era dedicada às pessoas nobres, por isso que está aqui nobreza e status, e a outra é dedicada às pessoas pobres. Quando nós chegamos na modernidade, ressurgiu essa mentalidade, que tem que existir uma educação para o pobre e outra para o rico. Eu não sei se hoje ainda existe isso. A gente precisaria analisar de modo imparcial, talvez. Será uma educação para o rico ou para o pobre? Qual é o ideal que o rico busca hoje na educação? Qual é o ideal que o pobre busca? Mas o que eu tento mostrar, a análise que a gente percebe, é que a educação sempre esteve a serviço de preparar a pessoa para aquele ideal que a sociedade escolhe. Então, lá na Grécia Antiga, eu já falei disso na aula de ética, na Grécia Antiga, o ideal que encantava as pessoas era o heroísmo. Você deveria tentar desenvolver em você virtudes que te conduzissem ao heroísmo, virtudes épicas, né? Os mitos relatados pelo Homero são mitos épicos, são epopeias, que têm a ver com o feito dos grandes heróis, né? É isso que significa essa palavra. Então, era preciso despertar as virtudes que te proporcionassem, que te desse condições de desenvolver isso. E aí, na época do Sócrates e do Platão, já vai se tornar um político. Então, esse é o grande ideal buscado, é se tornar um político. Quando o cristianismo prevaleceu, aí o ideal passou a se tornar um sacerdote, às vezes sem vocação. Sacerdotes que tinham filhos, bispos, né, que tinham filhos e tal, não tinham vocação para aquilo, mas aquilo era uma profissão, e então buscava-se aquilo. E hoje entendemos que desde a Revolução Francesa, de lá para cá, o ideal que a sociedade estabeleceu é ser rico. Então você vai buscar uma educação que te permita ganhar dinheiro. O que permite hoje na sociedade brasileira? Medicina. Mas se viesse uma outra, a engenharia genética, né? Engenharia robótica, alguma coisa assim, né? Direito. Então é muito possível que as pessoas começassem a passar para essa outra área, porque agora o que está dando dinheiro é isso. Então o ideal que se busca não é heroísmo, não é política, não é ser um sacerdote, é ser um burguês. Burguês no sentido, não estou falando no sentido de classe, né? No sentido de ter muitas posses. O que prende, assim, o que atrai um jovem é a possibilidade de ele ter muitas posses. Então, se existe uma educação que fala, essa educação que nós queremos te apresentar, ela seguramente ela te dá a oportunidade de você adquirir muitas posses. Possivelmente as pessoas iam abraçar esse tipo de educação. Acompanhem comigo, então, no quadro. A sociedade elege um estilo de vida, que é o que eu estou tentando mostrar, né? Então, estilo de vida, e a educação busca realizá-lo. Foi o herói, o político, o sacerdote e o burguês. A educação rompe ou legitima o status quo? Nós já percebemos isso ou a gente nunca havia percebido que a educação está trabalhando para esse status quo? A Grécia é o berço da cultura e Homero é o seu educador. Homero é considerado o primeiro educador da humanidade. Além do Homero, nós temos os sofistas, né? Que também foram os primeiros pedagogos, mas Homero é o primeiro educador. E aí é o Homero, então, que vai mostrar que existe dois tipos de educação. Uma educação para melhorar, lapidar, aprimorar o caráter, e para tomar decisões adequadas, para ter a ousadia, que é própria de um herói, que é chamado de híbris. Então, o herói tem que desenvolver a híbris, e uma educação que é destinada à transmissão de ofício. Ofício era o termo que se usava para falar de trabalho. Então, era como se fosse uma educação profissionalizante.
que, como eu já disse, na Idade Moderna vai voltar um pouco isso. Acompanhe aqui comigo, olha lá, a educação para a vida, que vai ensinar a arete, a excelência, e a educação para o trabalho, que não vai ensinar a arete, não vai ensinar a excelência, vai ensinar a técnica. Como é que faz a tosquia da ovelha, como é que faz a embarcação, como é que faz a espada mais resistente. Então, ia ensinando as técnicas para o trabalho apenas. E isso era transmitido de forma sigilosa, era segredo. A paideia, que significa em grego, já falei, formação, é traduzido por educação, mas parece-me que, segundo os estudiosos, a palavra educação não esgota todo o sentido da palavra paideia. Então, a paideia visava transformar o menino em homem. Tudo o que ele precisasse para deixar de ser uma criança ou menino e se transformar em um homem, vinha por meio da paideia. E os sofistas, que nós já conhecemos da filosofia, né, lá do tempo de Sócrates e dos pré-socráticos, são aqueles que vão dar início à pedagogia. Paidós é criança, olha que paideia e pedagogia tem a mesma raiz, paidós, criança. Agogé é conduzir. Então, aquele que conduz a criança. Esse é o sentido da palavra pedagogo. Sócrates quer uma educação voltada para a verdade e o bem, por meio da dialética. Essa é a briga do Sócrates com os sofistas. Os sofistas querem ensinar os filhos dos ricos a arte da eloquência, da oratória. Então, os filhos dos ricos vão ter mais condições para se tornarem políticos. Político era o ideal perseguido, né? E o Sócrates fala assim, não, você tem que ter um compromisso com a verdade e com o bem, não é apenas o discurso. Para o sofista não interessa se é verdade, interessa é parecer verdade. Para o Sócrates não, para o Sócrates interessa que seja verdade. Além disso, Sócrates ele acaba substituindo aquele ideal de herói que tinha na época do Homero por um novo ideal de herói. O ideal do herói do Homero é aquele que vence os inimigos externos. Quanto mais inimigo vence, maior o seu heroísmo. E o Sócrates vai dizer, não, o inimigo que você deve vencer não é o externo, é o teu inimigo interno. Você tem que vencer a você mesmo. A luta mais difícil é a luta contra você mesmo. Vencer teus defeitos. Fazer que as tuas virtudes preponderem. Então é essa a visão do Sócrates, é essa a contribuição dele, né? E é por isso que ele se vale da dialética. A dialética é esse compartilhar de ideias, compartilhar da verdade, né? Você poder contribuir e também receber a contribuição do outro. A dialética é muito interessante e é muito bonita. Continuando então nesse nosso segmento da nobreza e do status, a educação a princípio sempre teve relacionada a essa questão de status, né? O Estado propõe aquela educação que vem mais condizente com a sua perspectiva. Então, por isso que tem uma educação. Eu estava perguntando se existe uma educação para o rico e para o pobre. Existia na Grécia, existia na Idade Moderna. Será que existe hoje? Se você falar assim, um currículo para o rico e um currículo para o pobre, não. O MEC, no Brasil, ele estabelece um currículo só. Ensino fundamental vai seguir essas disciplinas, ensino médio essas disciplinas, na escola pública e na escola privada. Agora, se perguntar para você qual das escolas prepara melhor para ganhar dinheiro, que é esse o ideal da educação, a educação para gerar burguês, digamos assim. É a escola particular ou é a escola pública? Qual delas prepara você melhor para você ganhar dinheiro? Talvez você fale assim, as duas preparam ou nenhuma das duas prepara. Mas de onde saem os maiores empresários, os melhores médicos, as pessoas que ganham mais dinheiro? Elas fazem o seu tempo de escola, maior tempo dele é na escola pública ou na escola privada? A escola pública, ela é de qualidade, do ensino superior para cima. Do ensino superior para baixo, a escola pública não tem qualidade. A escola que tem qualidade é a escola particular. Só que daí quando as pessoas se preparam na escola particular, ela quer entrar na escola pública. Deveria continuar na particular. Porque a escola pública daí oferece mais condições, tem mais pesquisa, né? Então aí é que entra essa divisão entre ricos e pobres. Onde estão
o maior volume de pobres é na escola pública ou é na escola particular? Onde está o maior volume de rico? Na escola pública ou na escola particular? No ensino, desde o ensino básico e também no ensino superior. Vamos ao quadro então. A educação homérica buscava despertar as virtudes épicas, despertar o heroísmo. A educação platônica visava ensinar a pensar por si. Olha que bonito. O Platão não quer enfiar ideia na cabeça dos seus alunos, ele quer que o aluno consiga pensar por si. Platão montou um currículo no qual a criança devia aprender brincando. Muito bonito e muito atual isso, aprender brincando. E nesse currículo montado por Platão, o político deveria estudar até os seus 50 anos. A educação cristã, você veja bem, nós estamos pegando aqui a homérica, a platônica e agora a cristã. Era uma educação catequética. Aí o ideal buscado pelo Homero, então, como já falamos, era o ideal do herói. O do Platão o ideal já é o político. E a cristã, daí o ideal já é alcançar um sacerdote, formar um sacerdote, assim por diante. Então vamos falar um pouquinho da educação platônica. Primeira coisa, Platão diz que a criança deve aprender brincando, o que até hoje muitas escolas buscam entender melhor e buscam aplicar essa recomendação ou esse método platônico, né, de aprender brincando, porque aí não fica enfadonho, aí você adere mais ao que está sendo transmitido e você assimila mais. Uma das dificuldades que os professores têm é fazer com que os alunos não peguem uma certa aversão à disciplina. O professor ele deve despertar o interesse do aluno. O aluno grava mais quando ele tem interesse. Todos nós gravamos mais quando nós temos interesse. Se você for ler uma matéria que você não tem o menor interesse, você termina de ler e nem lembra mais o que você leu. Mas se é uma matéria que você tem um maior interesse, você termina de ler, você repete tudo que você leu. O segredo para você transmitir ensinamentos é despertar o interesse. O aluno tem que ter interesse no que você está falando. Então, o Platão diz assim, a criança tem que aprender brincando, o primeiro ponto. Segundo ponto que ele diz, jamais use de violência para ensinar a criança. A nossa escola, por muito tempo, ela usou de violência. Eu que sou mais velho, eu apanhei na escola e apanhei bastante. A escola usava de violência para ensinar. E até hoje, alguns vídeos correm por aí, principalmente no Oriente. Existe uma educação estúpida, ignorante, imbecil, que acha que o aluno tem que apanhar. Você já deve ter visto vídeos assim, do aluno sendo espancado na sala de aula pelo professor, ou no mínimo sendo humilhado pelo professor. Antigamente era assim, hoje não é mais. Então, o Platão já diz, não, jamais use de violência para ensinar a criança. E aí o Platão vai transmitir uma educação que ele propõe que ela seja em etapas. A criança vai aprender lá no começo as coisas prazerosas, que é ginástica e música. É como se não tivesse nem aula, né? Jogar bola, digamos assim, na nossa linguagem popular no Brasil seria, né? Jogar bola à tarde e cantar de manhã, não sei, alguma coisa assim. Seria música, claro que tem uma técnica, não é aleatório, não é de qualquer jeito. Ó. Vai para o campo jogar bola e está tendo aula. Não é assim, claro que não. Tem toda uma preparação, né? Tem os passo a passo. Mas ele fala, então, ginástica, música. Depois aí vai passando para outras áreas que requerem um pouquinho mais de concentração e tal. Mas vai tão paulatinamente, tão devagarinho, tão sutilmente, que a criança não sofre com isso. E vai estudar até os seus 20 anos, segundo Platão, né? E aí, quando chegar nos 20 anos, faz um teste. Se você não tiver mesmo nenhuma aptidão, não quiser mais continuar estudando, você não precisa. Ninguém é obrigado a estudar. E isso é excelente. É muito bom. Se fosse assim até hoje, o aluno não quer ir para a escola, não vá. Só que tem um problema, os pais vão ter que resolver isso, né? Agora, não é assim que funciona. Você não quer ir para a escola, você é obrigado a ir. E quem vai resolver isso? É o professor na sala de aula. É a escola, é a diretora, é a pedagoga. O aluno não quer. Não, mas ele é obrigado a ir. Então, para o Platão, não. Ninguém é obrigado a estudar. Aos 20 anos, se você não quiser, pode parar. Mas você não vai ficar sem fazer nada. Você já está pronto, já está apto a ser um trabalhador. O teu diploma, eu sempre brinco, vai ser uma enxada e uma picareta, vai trabalhar. Você já está formado, o teu diploma é esse. Se quiser continuar estudando, continue e vai até os 30. Aos 30 anos, faz novamente um exame. E se não quiser continuar a estudar, pode parar. Também não vai ser forçado. E recebe já o teu diploma. Agora o teu diploma é uma lança e um escudo. Você é um guerreiro. Não é um trabalhador, não é a enxada e a picareta.
é uma lança e um escudo. Mas se você quiser continuar estudando, aí você vai entrar em umas disciplinas bem mais teóricas, bem mais puxadas, que é reflexão, mais pesada mesmo, filosofia e outras coisas na cabeça do Platão, que te faz pensar. E aí você vai estudar até os 50 anos. Apenas aos 50 anos, diz o Platão, você está pronto para receber o teu diploma totalmente concluído. Você chegou no teu pós-doc, como se diz, né? Não tem mais o que estudar. Esse é o teu diploma máximo que você podia alcançar. Então você agora é um magistrado. E somente o magistrado é que tem condições de tocar a cidade. O que é mais bonito no Platão? Que a educação é para você aprender a ver o mundo do teu jeito, aprender a pensar por si. Não é pensar de acordo com o professor, mas a pensar por si. E muito interessante isso. Chegamos na educação na modernidade. Na modernidade nós temos uma reviravolta. Muitas áreas são repensadas, né? Saem da tutela da igreja. E aí nós vamos ter a contribuição de muitos pensadores na modernidade, em todas as áreas, mas na educação também. E um dos primeiros, talvez, que começa a refletir sobre essa questão é o John Locke. É preciso entender que o John Locke, nascido em 1632 na Inglaterra, em 1640 a Inglaterra vai entrar numa revolução. A revolução foi feita por causa dos burgueses que estavam querendo tomar o poder do Carlos I. O Carlos I, ele era um rei esbanjador, e aí os burgueses tinham que pagar a conta do rei, e isso chegou numa situação insustentável. E aí eles combinaram entre eles, nós temos que tirar o rei, não dá mais para continuar com esse rei. O representante dos burgueses nesse momento é Oliver Cromwell. E derrubaram o rei e instituíram uma democracia, uma república que chamavam de Commonwealth. Estabeleceram essa república e ficou por um tempo, não teve rei na Inglaterra nessa época, uns 8 anos mais ou menos, ou 12, acho que foi 12 anos, de 48 a 60, 1660. Daí o rei Carlos II voltou. O Cromwell tinha falecido e o filho dele ficou no poder, Richard Cromwell, e derrubaram, então os burgueses se enfraqueceram, o rei voltou. E nessa época, então, o Locke tem lá seus 28, 30 anos, e o Locke é burguês. E os burgueses precisam de uma teoria que permita que ele chegue ao poder. E aí o Locke ajuda a construir essa teoria. Nós vamos ver isso na aula de política, né? Não vou entrar nesse mérito agora, porque aqui nós queremos ver a educação. E aí o Locke, então, mostra, tem uma educação para o burguês, que é uma classe emergente, está surgindo ali, naquele momento, né? E deve ter uma educação voltada para o interesse do pobre. O burguês ele tem que aprender algumas coisas que o pobre não precisa. E o pobre tem que aprender aquilo que é específico dele, que não precisa aprender porque ele não é um burguês. Então vamos ao quadro, veja ali, ó. A educação moderna, na contribuição do Locke, se divide em formar o burguês. O burguês, então, é um gentleman. É esse o ideal que se quer formar de burguês, né? Olha aqui, ó, a imagem do burguês negociando, ganhando dinheiro, tocando as empresas, assim por diante. E outra, a educação para formar o trabalhador. O trabalhador não é um gentleman, ele é um obediente. Então, por que nós apresentamos desses dois modos? Um gentleman e um obediente. Porque, de acordo com o John Locke, a educação para o burguês deve ensinar a contabilidade, deve ensinar a falar línguas, deve ensinar a bem se relacionar com os outros. Então, vai preparar a pessoa para o mundo dos negócios, para tocar as empresas. Era essa a educação. Você vai encontrar isso, né, no pensamento dele, deixou isso por escrito, inclusive. E a educação para o trabalhador, não. O trabalhador ele tem que aprender preceitos religiosos, catequéticos, aprender que ele deve obedecer, que ele deve seguir normas, que ele deve se empenhar no trabalho, se dedicar o máximo que puder no trabalho. Então essa é a educação voltada para o trabalhador. É diferente, cada uma delas tem um tipo de educação. Vamos ao quadro. Nós temos agora a contribuição aqui do Rousseau. Rousseau nasceu em 1712, Locke ainda era vivo, Locke morreu em 1724. E o Rousseau propõe que se eduque os sentimentos mais do que a razão.
o Rousseau discorda do John Locke. Olha lá, é para educar o sentimento. A grande obra do Rousseau que vai tratar disso é o Emílio. Emílio é um romance de uma pessoa que ele é criado numa espécie de uma fazenda, onde o seu educador sempre procura fazer do Emílio uma boa pessoa. Não é transmitir ensinamentos técnicos, mas transmitir sentimentos. Deve ser respeitada a natureza do educando. Cada um de nós nasce com um tipo, com um temperamento, com um caráter, com uma natureza, e isso deve ser levado em conta. Aqui talvez seja uma boa contribuição para você, que amanhã ou depois vai ser um professor de filosofia, né? Uma professora, enfim. Lembrar que o que o Rousseau está pedindo? Que se respeite a natureza do educando. O Rousseau faz uma revolução copernicana, esse aqui é um termo, deveria até estar entre aspas, porque copernicano e russoniano não existe, o é de Copérnico é de Rousseau, né? Mas por que ele faz uma revolução copernicana? Copérnico tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol. E o Rousseau tira a educação e coloca a criança no centro. Então, o que não é o conhecimento, não é a razão, é a criança que tem que estar no centro da educação. Então, é uma revolução que ele faz nesse sentido. Deveria ser educado seguindo apenas os sentimentos e buscando na natureza a razão e a ética, para saber lidar com os desejos, conhecer seus limites e se tornar um homem senhor de si. Olha lá, agir com liberdade, com autonomia. Então, a contribuição do Rousseau, ela está mais atrelada, ela até parece um pouco, como se diz, romântica, né? O Rousseau é considerado um romântico. O Rousseau, muitas vezes, ele é acusado até de ser romântico demais. O próprio Kant vai falar disso. O que o Rousseau está apresentando é romantismo. Mas, enfim, que se trabalhe o sentimento mais do que a razão. Talvez a gente deva falar o seguinte: o correto poderia ser conjugar as duas coisas. A escola tem que ser um espaço de convivência, nós sabemos disso. Hoje, cada vez mais, nós sabemos disso, né? A escola tem que ser um local de convivência, onde se sabe partilhar, onde se sabe respeitar o direito do outro. As nossas escolas, graças a Deus, cada vez mais têm essa consciência. E também precisa transmitir ensinamentos técnicos. É claro, não são todas as pessoas do mundo que, de repente, têm uma tendência para estudar a área que a gente estuda, que é a filosofia. Tem gente que fala, eu não nasci para isso, meu negócio é tocar matemática, é cálculo, é engenharia, né? É isso que me realiza, é isso que me satisfaz. Eu não gosto de ficar refletindo de onde o homem veio, para onde o homem vai, como é que nós vamos construir uma sociedade melhor. Isso aí não entra na minha cabeça, né? Então, nós temos que respeitar essa natureza e nós temos que trabalhar as duas coisas. Uma pessoa técnica, sem ter uma ética, pode se tornar um profissional excelente, mas uma péssima pessoa. E tanto é que se transforma. Nós temos engenheiros no Brasil atrás das grades, nós temos médico atrás das grades, nós temos padre atrás das grades, nós temos pastor atrás das grades, nós temos professor atrás das grades. Nós temos uma infinidade de profissões, de pessoas que têm qualificação, que têm doutorado, que têm uma formação muito melhor do que a que nós temos, mas estão lá por quê? Nós não somos melhor do que ninguém, mas eles talvez priorizaram tanto o aspecto técnico em detrimento do aspecto ético, e nós não podemos desconsiderar nenhum dos aspectos. Então, o que o Rousseau está colocando aqui, se for atrelado ao Locke, talvez o Rousseau e o Locke bem batido, bem misturado, talvez dê alguma coisa interessante, mas só um isolado ou só outro isolado, talvez não seja a melhor perspectiva. Nós estamos falando já há algum tempo, né, que a educação ela produz a gente. Nós somos produto da educação. Nós somos aquilo que a educação faz de nós, dizia o Kant, né? O Aristóteles também diz que cabe à educação terminar aquilo que a natureza não concluiu. Nós nascemos muito incompletos. Então, a educação é que tem que dar esse toque final, né, vamos dizer assim, no ser humano. Então, por isso nós queremos colocar essa reflexão aqui da educação e a bolha. Você tentar imaginar o seguinte: o que aconteceria com uma pessoa criada até os seus 20 anos totalmente isolada? Por isso a ideia da bolha. O que ela saberia? O que se passaria em sua mente? Eu tenho dito o seguinte: imagine você que os cientistas conseguissem uma autorização
de pegar uma criança recém-nascida, enfim, ou a mãe faleceu, a mãe está de acordo, os pais estão de acordo, de doar a criança para a ciência, para o bem da humanidade, enfim. Uma ideia assim só para você pensar, né? Os detalhes, isso aí como é um experimento mental, a gente não precisa se apegar tanto aos detalhes. Então pega uma criança e coloca ela numa bolha, onde ao respirar ela já recebe o alimento. Então não precisa estar comendo, não precisa estar bebendo, tudo, né? Nós estamos numa ficção científica, é futurista. Tudo vem por meio da pele ou da respiração. E essa criança não vai aprender, ninguém vai ensinar, aliás, não é que ela não vai aprender, ninguém vai ensinar essa criança a caminhar, criança depois vai se tornar um adulto, né? Enfim, ninguém vai ensinar a falar nada, e ela vai ficar nessa bolha isolada. E essa bolha é totalmente branca, para não ter noção nem de ideia, e não tem nenhum ruído, está lá. Depois de 20 anos, ali existe uma pessoa, existe alguém que tem algum tipo de pensamento, ela nunca viu uma cor, ela nunca escutou um som, nunca ouviu nada. As necessidades que ela faz, a bolha é autolimpante, digamos assim, ou enquanto ela dorme limpa, enfim. Então não tem nada, né, que possa ensinar alguma coisa. O que essa pessoa seria depois de 20 anos? É essa a nossa proposta, para você poder perceber muito claramente o quanto nós somos fruto de uma educação. Vamos problematizar isso aqui, lembrando dessa situação de Amala e Kamala. Amala e Kamala dizem que eram duas meninas que foram encontradas próximo de uma floresta na Índia em 1925 por um sacerdote. E essas meninas estavam junto com alguns lobos, e aí resgataram as meninas. Uma delas tinha acho que 3 anos, a outra tinha 8, ou tinha 5 e 8, alguma coisa assim. E uma delas faleceu. Essas meninas andavam como animais, né, e comiam carne crua, rosnavam e uivavam para a lua, enfim. O que eu quero mostrar é que elas não conseguiram aprender sozinhas, não tem como aprender. Elas aprenderam a ser como lobos, que eram com quem elas conviviam. E a outra ideia é do Kaspar Hauser. Kaspar Hauser é uma história também de um menino, ali acho que por ano de 1800 e pouco, que do nada apareceu num vilarejo na Alemanha, e supunha-se que o menino devia ter em torno de uns 15 anos, mas ele parece que ele tinha sido isolado na torre de um castelo, então ficou assim um mistério sobre a identidade do Kaspar Hauser, não sabia quem ele era, mas ele tinha déficit de aprendizagem. Ele não aprendeu, então aí dá para perceber muito bem o quanto nós somos resultado da educação, né, que nós recebemos, da educação que nos é transmitida. Amala e Kamala, alguns dizem que é uma história fictícia que foi criada, mas sendo real, sendo fictícia, o importante é para a gente poder perceber, essa situação ela é factível, ela é viável, ela seria possível, digamos assim? Aparentemente sim, né? E nós somos resultado da educação. Se nós vivermos com animais, nós nos tornaremos animais. Se nós vivermos com pessoas brutas, talvez nos tornaremos pessoas brutas. Claro que cada um de nós também tem a sua peculiaridade, os seus traços de caráter, e às vezes faz com que isso prepondere um pouco mais, mas nós não desenvolvemos. Se você vive com pessoas boas, talvez, né, a tua tendência seja aprimorar cada vez mais as tuas capacidades. Mas se você vive com pessoas que estão aquém de você, talvez você não consiga desenvolver as capacidades como desenvolveria no outro ambiente. Então vamos lá, buscando resolver essa situação. Se analisarmos pautado pela razão, essa possibilidade da bolha, se nós nos pautarmos pela razão, possivelmente não haja nenhum processo educativo, porque não aprendeu a falar, não aprendeu a ler, não aprendeu praticamente nada, né? E inclusive não consegue pensar em nenhuma língua, porque não sabe nenhuma língua, não vai pensar em português ou inglês se não aprendeu, né? Agora, se analisarmos pelo sentimento, como é a proposta do Rousseau, existe uma remota possibilidade de aprendizagem, porque o sentimento sempre está voltado para o bem. E uma pessoa mesmo isolada numa bolha, ela pode, de repente, buscar o bem e evitar o mal, porque pode ser que isso seja algo quase que natural do ser humano, né? Buscar o bem e evitar o mal. Mas o objetivo dessa reflexão é despertar para a importância do processo educativo. Então, a bolha, digamos assim, ela é um exagero só para ficar muito clara na nossa cabeça. Nós somos resultado da educação. Nós somos resultado de uma educação formal e de uma educação informal. Nós vivemos numa sociedade que tem valores e nos transmite esses valores. Tem uma língua e nos transmite essa língua. Tem todo um costume montado e nos transmite isso. Nós abraçamos
um modo como a sociedade está estruturada. Então, isso é uma educação informal, mas ela se faz presente na nossa vida também. E aí, então, um questionamento agora a respeito da nossa educação, né? Você, amanhã ou depois, estará mais presente ainda nesse universo da educação, com reuniões pedagógicas daqui e dali, né? E preocupações e montando os seus projetos e tudo mais. Então, como é que está a educação brasileira? A educação muda de tempos em tempos, né? Conforme a ideologia política que está no poder, é o tipo de educação que é transmitida. Nós já sabemos disso já faz tempo, né? Então vamos lá ao quadro. A educação brasileira está bem ranqueada no ranking de classificação, o PISA, né? O programa de avaliação. Nós estamos bem ranqueados. Nossos governantes têm interesse em um povo esclarecido. A educação brasileira, infelizmente, não está bem ranqueada. Ela está muito mal ranqueada. A educação que ocupa o topo do ranking hoje é a educação da Finlândia. E a educação da Finlândia não é feita em cima de grande tecnologia, né? É feita, muitas vezes, como se diz na linguagem popular, o feijão e arroz bem feito, né? Essa é a educação da Finlândia. A educação que historicamente sempre ocupou o topo e as primeiras posições é a educação israelense. Israel sempre teve um dos melhores sistemas de ensino do mundo, tanto é que os cientistas israelenses sempre estão à frente das descobertas, das invenções. Você pega no âmbito da filosofia, nós temos muitos filósofos judeus, descendentes de judeus, assim por diante. Nós temos na psicologia, na medicina, né? Na física, né? Tem muito judeu. Albert Einstein mesmo era descendente de judeus, né? Então, nós temos, os judeus estão muito presentes no âmbito da educação, do conhecimento, assim por diante. Mas hoje quem ocupa esse ranking é a Finlândia. E o Brasil, agora, nesse momento, eu não sei se ele é o quinto de baixo para cima ou melhorou de posição, mas o Brasil teve uma época que eu acho que ele era o terceiro de baixo para cima. Na época foram analisados, acho que 150, 160 países, e o Brasil ganhou, acho que foi de Uzbequistão e mais algum país da África. Era um dos piores países no mundo em termos de ranking do conhecimento, do ensino. E outro detalhe também que é vergonhoso para nós, o índice de pessoas que alcançam o ensino superior. Você está fazendo faculdade, você é um privilegiado, porque o Brasil tinha um índice em torno de 12%. Depois subiu um pouquinho, 14%, 15%, mas não deve ser mais do que isso. Os 14%, 15% da população brasileira consegue chegar na faculdade, no ensino superior. Consegue chegar. Eu não estou falando concluir. O que conclui é talvez um pouquinho mais da metade do que isso. Então, quem sabe lá uns 8, 8,5%, 9% conclui ensino superior. E aí, para a gente ter uma ideia se nós estamos bem ou não, nós precisamos pegar outros países. Aí você pega a Argentina, 22%. Quando o Brasil era 12%, a Argentina era 22%. O Uruguai era 23%. Já é bastante. Aí você pega a Coreia. A Coreia tinha 75% da população chegando no ensino superior. E um dos que eu lembro que tinha o maior índice era o Canadá. Se não me engano, 90%, 95% chegando no ensino superior e 54% concluindo o ensino superior. Mais da metade da população do Canadá conclui o ensino superior, enquanto o Brasil era 8%, não chega a 10%. De cada 10 pessoas, não tem uma que tenha ensino superior. Então, você vê como nós estamos muito aquém, muito deficitários. E eu não estou nem falando da qualidade do ensino, estou falando só do ensino em si. O ensino, ele já é, por si só, ele é excludente. As pessoas não têm acesso ao ensino superior. Para você entrar numa universidade pública, é muito difícil. O vestibular é muito disputado. Você tem que estar muito bem preparado. Para você estar bem preparado, você tem que estudar nas melhores escolas. As melhores escolas para te preparar para o vestibular não são as escolas públicas hoje. Tomara que um dia seja, mas hoje não são. Mas já foram muito boas. Muitas pessoas no passado estudaram em escolas públicas e hoje são autoridades, se formarem em boas universidades. Mas não, hoje em dia não é. E aí, para você entrar numa escola superior particular, custa caro, você não consegue. Então, o que você faz?
termina o ensino médio e parte para o mercado de trabalho, que é a única alternativa que nos resta, né? Infelizmente, a nossa educação no Brasil é bastante deficitária. Continuando a nossa reflexão acerca da educação na modernidade, nós vimos então que o John Locke defende que tem que ter dois tipos de educação, um para quem vai tocar os negócios e outro para quem vai ter que trabalhar para esse que vai tocar os negócios. Então, um vai aprender a contabilidade, línguas, relacionamentos e tipo de coisa assim, e o outro vai aprender a trabalhar silêncio, obediente, quietinho, seguir normas, de preferência até ter alguma visão religiosa que mostre para ele que ele tem que ser submisso, que ele não pode se revoltar, né? Que tem que aceitar o mundo, que o mundo é feito a si mesmo, com essa estrutura, né? Então, cada um no seu lugar, procurando ser feliz do seu jeito e se dedicando ao máximo possível, aceitando o destino que a vida lhe reserva, assim por diante. Aí nós vimos que o Rousseau fala que não, que a educação, ao invés de ficar trabalhando a razão, o Rousseau não tem assim um grande, como se fala, uma consideração muito boa pela razão. Ele está quase sempre brigando com a razão, né? Para ele o negócio mais é o sentimento, né? A razão meio que atrapalha as coisas, né? Corrompe o homem, enfim. E aí ele acha que tem que trabalhar o sentimento. Você tem que fazer com que a pessoa se torne melhor, que a pessoa cresça, digamos assim. E agora nós chegamos num outro filósofo que é bastante importante na modernidade, que é o Kant. Acompanhem comigo. O Kant, essa frase é dele, e acho bastante interessante essa frase, ó, o homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação faz dele. Essa frase do próprio Kant faz a gente refletir sobre o papel da educação e te mostra a consideração que o Kant tinha pela educação. O Kant não escreveu um livro sobre educação, foram compilados alguns cursos que ele deu. Dizem que na época se dava um curso sobre educação, principalmente na época das férias, assim, e daí o Kant, então, nesse livro sobre a pedagogia, você encontra essas, tem até em PDF na internet, se você quiser baixar, encontra essas considerações dele. E aí ele diz que o papel da educação, a educação deve se comprometer com 4 papéis, né? O primeiro deles é a disciplina, o segundo é a didática, o terceiro é a moral e o quarto é a cultura. A educação deve ser uma maneira de trabalhar esses aspectos do ser humano. O que compete à disciplina? Para o Kant, a educação, ao trabalhar a disciplina, vai tentar frear a selvageria, nos tornar mais humanos. A didática vai buscar fazer com que o homem se socialize mais, deixar o homem mais apto, né, para viver em sociedade, para a cidadania, assim por diante. A moral é a maneira que a educação encontra de poder permitir ao homem escolher o bem. E a cultura, o aspecto cultural da educação, cabe instruir e ensinar. Então, são esses 4 elementos que compõem a educação kantiana. Por isso que o Kant chega a dizer que o homem não é nada além que aquilo que a educação faz dele, né? Nós somos resultado da educação. Por isso que nós fizemos essa experiência da bolha, né? Para você tentar perceber. Nós não temos, às vezes, muito claro na nossa mente, mas nós somos fruto inteiramente do que a educação faz com a nossa mentalidade. E a educação aí não só no sentido formal, né? A educação da escola, mas a educação que vem de casa, a educação do berço, a educação da rua, a educação dos relacionamentos, a educação do mundo do trabalho e assim por diante, né? Existem muitas maneiras de educar. A escola talvez seja uma das principais. A escola e a família. A igreja também educa, né? Existem muitas maneiras. Vamos ao quadro, então. O que o Kant diz? Ao invés do naturalismo que o Rousseau afirmava, o Kant propõe colocar a moralidade. Então, não é educar o sentimento, mas educar o homem para o aspecto moral. Tanto é que nós já falamos, o Kant vai dizer que uma nação é mais evoluída do que a outra, dependendo do grau de consciência moral desse povo. É isso que determina se a nação pode ser considerada evoluída ou não. Então, o Kant coloca a moralidade como foco da educação e diz que a educação cabe desenvolver a consciência moral humana. É a educação que vai nos proporcionar essa consciência moral. O Kant morreu em 1804 e ele consegue perceber
o quão relevante é trabalhar a moralidade. E quem pode trabalhar isso é a educação. O homem não é bom, mas pode aprimorar-se. Para o Rousseau, o homem é bom. O Kant, então, vem discordando do Rousseau, entende que o homem não é bom, o homem é egoísta, mas tem condições de se aprimorar graças à educação. A educação deve auxiliar o homem no cumprimento do seu dever. Lembrando que a ética do Kant, nós já vimos, é a ética do dever, né? Então, cabe à educação proporcionar ao homem a consciência desse dever. O Kant, ele era de uma família simples. O pai dele era um celeiro, fazia selas para cavalos na época, um artesão, digamos assim, hoje seria talvez um pequeno empresário, alguma coisa assim, né? E a mãe dele era uma dona de casa. E aí a mãe dele morreu, acho que ele tinha uns 10 anos de idade, e salvo engano, quando ele tinha uns 16, não, acho que a mãe morreu com 16, com 23 ele perdeu o pai também. O que aconteceu? Ele perdeu o pai e a mãe antes de terminar seus estudos. E aí ele precisou aprender sozinho, aprender a ganhar dinheiro, aprender a se virar, e viveu sozinho praticamente a vida toda. Ele nunca se casou, né? Ele faltou 2 meses para completar 80 anos, ele ia completar 80 anos em abril, ele morreu em fevereiro. E aí, então, ele valoriza muito a educação, e ele fala que nós temos que buscar sempre o esclarecimento e que não é permitido, em hipótese alguma, o homem adiar o esclarecimento. A pessoa tem que se esclarecer por si. E o Kant foi professor particular, na época chamava preceptor. Ele foi preceptor de algumas famílias. As pessoas trabalhavam muito assim, né? Não tinha tantas escolas, então você contratava um professor bom para educar seus filhos. E ele trabalhou dessa maneira até os seus 46 anos de idade. Só aos 46 anos de idade ele se tornou um professor universitário e foi o primeiro professor universitário do mundo de ter um contrato assim, para dar aula numa universidade, foi o Kant. E só aos 57 anos, 11 anos já lecionando, aos 57 anos ele publicou um livro de filosofia, que é a Crítica da Razão Pura. Ele já tinha 57 anos, ele é de 1724, foi em 1791 que ele publicou esse livro. Vai dar 57? Isso. Então, o pensamento do Kant é sempre que a educação ela é algo que a gente deve buscar, não pode abrir mão, e que nós somos resultado, nós somos fruto dessa educação. Então, a educação deve conduzir o homem sempre no sentido de torná-lo melhor, colocando a moralidade no centro da reflexão, né? Meio que discordando do Rousseau também nesse aspecto, porque na ética os dois já discordam, né? A ética do coração para o Rousseau, a ética do dever para o Kant, e aqui também ele acha que o que deve ser colocado no centro da educação é a questão moral, despertar para o bem e para a consciência do dever. Conhecendo a educação antiga, principalmente do Platão, dos sofistas, do Sócrates, assim por diante, conhecendo a educação moderna, queremos agora refletir sobre a educação mais nos nossos dias, nos dias atuais. E o que nós colocamos aqui, o título dessa parte agora, então, é Conectando Visões de Mundo. Porque a ideia que se tem da educação hoje é que a educação deve nos permitir fazer uma leitura do mundo. Nós vivemos num mundo plural como nunca existiu. Hoje nós somos em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Atualmente, 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. O mundo nunca teve tanta gente. Quando o Brasil foi descoberto, em 1500, a população do mundo inteiro era 400 milhões de pessoas. Hoje, só os Estados Unidos têm 370. O Brasil tem 220 e pouco. Então, nós somos um contingente enorme de pessoas, com as mais diversas culturas, as mais diversas visões de mundo. E nós estamos muito mais próximos do que se estava antigamente. Imagine a época que não existia rádio, que não existia telefone. A pessoa foi de um país para o outro, do Japão para o Brasil, ou vice-versa, da Itália para o Brasil, foi embora, acabou. Seria um ano sem se ver, sem se falar. De vez em quando, quem sabe, uma cartinha, né, que chegava pelo correio, e olha lá.
Então, hoje não, nós estamos super conectados. Você pega o teu telefone agora, você fala com a pessoa no Japão, na mesma hora que você ligar, de repente ela te atende, e você pode inclusive vê-la e falar com ela pela câmera, não precisa nem falar, né? Só a voz, dá para ver, dá para ela te mostrar, olha, estou morando nesse apartamento aqui, ó, em frente aqui tem uma praça e tal. Então, nós estamos muito conectados. E aí o papel da educação talvez seja justamente esse, conectar visões de mundo, no sentido de respeitar a pluralidade, de preparar o educando para o dia de amanhã. Tem um filósofo que fala que a educação, se ela for vista como aquela área que deve educar a pessoa para o amanhã, ela jamais vai cumprir o seu propósito, porque ninguém sabe como será o amanhã. Alguém suspeitava que em 2020 teríamos a Covid-19? Ninguém suspeitava. Se te suspeitasse, de repente já corria atrás de evitar isso. Ninguém suspeitava. E o que nós teremos em anos futuros? Ninguém sabe. Como preparar uma pessoa para o futuro se eu não sei o que o futuro nos reserva ou como será o futuro? Então, nesse sentido, a educação não cumpriria com seu propósito, né? Mas nós queremos aqui refletir sobre essa conexão das várias visões de mundo que a educação nos permite. Acompanhe no quadro comigo. John Dewey é um filósofo norte-americano. O Dewey ele nasceu em 1859 e ele morreu em 1952. Esse homem viveu quase 100 anos. Ele nasceu antes da invenção do rádio, do telefone, da televisão, do cinema, do trem. Ele nasceu antes da Primeira Guerra Mundial, da Segunda, ele vivenciou as duas guerras mundiais, enfim, ele viu um mundo em transformação. 97 anos, escrevendo sobre a educação, ele percebeu que a educação, do jeito que ela está estabelecida, ela separa mente e mundo. Uma coisa é o que você conhece, outra coisa é o que você vive. É isso que ele está dizendo quando diz em separar mente e mundo. E é essa dicotomia, dessa dicotomia se reveste o individualismo. Nós somos profundamente individualistas. E se ele falou isso em 1952, o que ele falaria vivendo agora? O isolamento foi um erro, pois nos formamos pelo intercâmbio mútuo. Então, a educação ela deve privilegiar o intercâmbio, o relacionamento, conectando visões de mundo, que é o tema dessa nossa parte agora. E aí ele diz assim, quando nós dividimos o mundo, nós fragmentamos o mundo. Quando nós dividimos o mundo que é conhecido do mundo que é vivido, nós individualizamos, nós isolamos e isso daí vai ter um reflexo na nossa vida. Nós somos formados a partir da convivência e o isolamento denigre, diminui, dificulta essa nossa formação. É isso que o John Dewey está tentando nos dizer. Voltamos ao quadro. O individualismo, que é oriundo dessa visão de mundo, impactou em relacionamentos regidos por regras. Então, não existe mais aquele relacionamento espontâneo. O relacionamento é regido por regra. Que relacionamento? O relacionamento na empresa, o relacionamento na escola. Para tudo que você vai fazer, você assina um contrato. Você não pode faltar com a tua palavra nesse ou naquele aspecto. Então, os nossos relacionamentos são regidos por regras. O casamento é um contrato, né? Mais do que a valorização de ideias. O seu papel é mudar o mundo social, o papel da educação. Favorecer a relação do sujeito com a sociedade, por meio da ética e da política. Tanto é que um dos livros mais conhecidos do John Dewey é justamente Educação e Democracia. E a educação deve, então, fomentar a democracia, que é a possibilidade de estabelecer uma sociedade mais igualitária, e deve permitir ao educando, ao aluno, aprender a aprender. É muito interessante o que ele coloca aqui quando fala tanto no aspecto da democracia, quanto no aspecto do aprender a aprender, porque a democracia no sentido que ele está usando aqui, de a gente aprender a respeitar o direito dos outros. Nós não somos os donos da verdade, nós não somos os donos do espaço onde nós nos encontramos. Se você for analisar direito, quando você está dirigindo o teu carro, você não é dono do trânsito. Muitas vezes você quer as coisas do teu jeito, aquilo ali não é teu. Você tem que aprender a respeitar o espaço do outro e o outro tem que aprender o teu também. Você não pode impor a tua maneira de ver o mundo e o outro também não pode impor. É isso que é a democracia, o respeito dos direitos iguais. Então, esse aspecto da educação é muito interessante. É esse aspecto que lapida o caráter.
Se o John Locke falasse em promover um gentleman pela educação e levasse em conta isso, e não a pessoa saber tocar seus negócios, o John Locke talvez estivesse mais próximo do que é realmente o papel, ou deveria ser o papel da educação. E o segundo papel que ele coloca aqui, que é interessante, que é aprender a aprender. Por que ele coloca isso? Hoje você é um aluno, uma aluna de filosofia. Faço votos que você terminando o teu curso, entrando para o mercado de trabalho, que se dê muito bem, eu faço votos que você não pare de estudar, por favor. Eu não faço apenas votos, eu faço um pedido, não pare de estudar. Você não pode parar de estudar. A tua matéria-prima é o conhecimento, é o estudo. Faça uma especialização, se for possível, ou se puder ir direto ao mestrado, vá para o mestrado. E, além do mestrado, busque um doutorado. Se você buscar o mestrado ou doutorado, eu não tenho doutorado. Eu estou pedindo para você procurar doutorado, mas eu não tenho. Eu não tenho porque eu não consigo mais fazer, até porque eu já estou meio velho também, porque eu não tenho tempo, trabalho o tempo todo e eu não consigo. Mas eu gostaria muito de ter feito um doutorado. Mas tá bom, eu trabalho com as ferramentas que eu tenho, mas eu peço para você encarecidamente, vá até um doutorado, por favor. Coloque isso como projeto de vida para você ir até o doutorado. Chegando no doutorado, você está apto a fazer isso que o John Dewey está colocando aqui. Aprender a aprender. Dali para frente, você tem condições de aprender sozinho, de aprender por si. É esse o papel da educação. Nessa parte de conectando visões de mundo, além do John Dewey, que tem uma contribuição bastante interessante, o John Dewey, depois eu quero que você leia a web lá sobre práticas pedagógicas, você vai ver que o John Dewey foi traduzido para a educação brasileira. Nós temos o Anísio Teixeira, que é um grande educador, um dos maiores educadores do Brasil. Existe até no MEC o Instituto Anísio Teixeira, né? É conhecido assim. O que o Anísio Teixeira fez? O Anísio Teixeira conheceu as ideias do John Dewey, encantou-se com as ideias do John Dewey e trouxe as ideias dele para o Brasil. E por muito tempo a escola brasileira seguiu esse método estabelecido por Anísio Teixeira, que era o método do John Dewey. Mas além da visão do John Dewey, eu quero apresentar para vocês também a visão do Edgar Morin. Edgar Morin, me parece que ele está vivo ainda, ele deve estar com quase 100 anos de idade já, é um francês, né? Então, Edgar Morin, ele vai falar do mundo fragmentado. Lembra que o Dewey falava que o mundo separou mundo e vida, mundo e mente, e que daí criou um isolamento? O Edgar Morin está falando algo bem parecido, o mundo está fragmentado. Se você lembrar das aulas de ética, onde eu falo do Lebenswelt, né? Que o mundo foi separado das suas diversas esferas, então o mundo hoje se encontra fragmentado, ou segmentado, né? Dividido por segmentos. E isso repercute também no modelo educacional. De que modo repercute no modelo educacional? Nós temos as disciplinas, todas elas recortadas. E é como se as disciplinas não conversassem entre si. Antigamente não existia sociologia. A sociologia fazia parte da filosofia. Era uma das áreas da filosofia. Não existia psicologia. A psicologia era uma das partes da filosofia. Então as disciplinas elas estavam mais juntas. Você estudava uma coisa e no meio daquela coisa estudava outra também. Você sabe que a odontologia não existia. A odontologia fazia parte da medicina. Você se formava médico e dentro da medicina você poderia se especializar em cuidar da parte dentária das pessoas. Mas você era um médico. Hoje não, hoje é separado. Você é um dentista. Não precisa ser um médico, não precisa fazer medicina para entender da parte dentária. Então o mundo era mais junto, mais coeso. E isso tinha uma repercussão também na vida. E aí, quando o mundo foi se fragmentando, isso foi criando uma atmosfera, digamos assim, um pensamento individualista, individualizado, um isolamento, uma fragmentação, e vai tendo impacto em diversas áreas. Tanto é que se você trabalha, de repente, não é difícil do teu patrão já ter falado para você, aqui na empresa é um mundo, lá fora é outro. Não traga os problemas de fora para cá e não leva os problemas daqui para lá. Separa as coisas. Então, nós somos orientados a separar as coisas, segmentos. Eu tenho a minha vida afetiva, eu tenho a minha vida do lazer, eu tenho a minha vida espiritual, eu tenho a minha vida acadêmica, eu tenho a minha vida profissional. Mas você não é 5 pessoas, você é uma só. Então, todas essas vidas é uma só. Todas elas fazem parte de você. E uma não separa da outra. Se você tem um problema em casa, você vai trabalhar preocupado com aquilo.
Se você tem um problema no trabalho, você chega em casa preocupado com aquilo. Não, mas esquece o que aconteceu lá. De que jeito? Então, a nossa vida não pode ser separada. Inclusive, a palavra diabo, né, em grego, significa justamente divisor. E a nossa vida parece que ela está dividida em fragmentos, em pedaços. Então, ele diz, assim não dá para educar e assim não dá para alcançar a plena realização das potencialidades humanas. Voltamos ao quadro, então. Surge dificuldade em obter visão de totalidade. Por quê? Porque está fragmentado. Há que se ecologizar, é um termo que ele usa, por isso está entre aspas, ecologizar as disciplinas. Eco tem a ver com casa, né? Com o local, né? da ecologia, do habitat, digamos assim. Então é preciso ecologizar as disciplinas, não prescindir dos seus contextos, de nenhum deles, nem dos históricos, nem dos culturais e nem dos sociais. A educação deve ser complexa. O que ele quer dizer com complexa? A palavra complexa, essa teia de aranha deve te lembrar sempre do que é complexo. Complexo é aquilo que está intercambiado, que está interligado. Então a teia de aranha mostra muito bem isso. Vem uma teia de lá, se une com uma outra que vem de cá, e entre elas tem várias teias juntando uma a outra. São as interconexões. A palavra net significa teia, né? Então é uma teia que se intercambia, né? Então nós estamos tudo misturado, nós não estamos isolados. O mundo não pode ser visto de modo fragmentado. É essa a ideia que o Edgar Morin apresenta. Voltamos ao quadro mais um pouquinho sobre Edgar Morin. É preciso compreender o movimento próprio das disciplinas, e que elas dialoguem entre si. Então, as disciplinas, elas não são isoladas, elas não estão, como se diz na linguagem da física, elas não estão estanques. Olha lá, uma disciplina tem que dialogar com a outra. Elas não são universos separados, elas estão todas intercambiadas. Mostrar a articulação, que é a complexidade. Essa palavra complexidade, ela é muito cara ao pensamento de Edgar Morin, né? O livro dele acho que é Educação Complexa ou Educação em Complexidade, alguma coisa assim. Então, mostrar a complexidade entre os mais diversos tipos de saberes, ideias e valores. Para a educação, segundo Edgar Morin, não cabe transmitir apenas conhecimento. Cabe transmitir, então, saberes, ideias e valores. E aí ele chega a falar, tem um livro, Os 7 Saberes da Educação, bastante interessante. Se você tiver a oportunidade, baixe esse livro ou compre esse livro, tenha acesso a esse livro, Os 7 Saberes da Educação, porque ele vai mostrar o que é preciso para a educação do século XXI. Você, futuro professor, futura professora no século XXI, deveria, de repente, dar uma olhada nesse livro, que pode até usar esse livro nas suas aulas, ele pode ajudar a nortear teus livros. Além disso, os temas podem ser explorados na sala de aula, mas a educação, os saberes estão interconectados e estão interligados. Hoje nós não percebemos isso nas nossas aulas, quando se fala em multidisciplinariedade, interdisciplinariedade, você tem que fazer uma PTG, uma PTI, né, a produção textual, seja individual, seja grupal. Como é que você faz isso? São várias disciplinas juntas para resolver aquele problema. Então, vem lá um pensamento econômico, vem um pensamento histórico, e você tem que pegar tudo aquilo ali e juntar para resolver a sua situação, o problema. O que é isso? Isso é interdisciplinariedade. E esse é o pensamento de Edgar Morin. Essas diversas esferas do conhecimento devem falar entre si. E isso também deve acontecer entre as culturas. Por isso que conectando visões de mundo. Nós temos visões de mundo diferentes. Nós temos que aprender a respeitar, a conviver e a crescer, né, de modo harmônico com as mais diversas culturas. A nossa situação, problema agora é um problema mesmo, né? Nossa situação, problema, eu acho que é bastante desafiadora. E se a gente soubesse como fazer isso, talvez nós estivéssemos ocupando o cargo de ministro da Educação, né? Como melhorar a educação brasileira? A educação brasileira está, infelizmente, muito mal ranqueada, né? Muito mal posicionada no ranking. Como melhorar isso? Não é só questão de ranking.
A educação não deve, talvez, se pautar em ranking, simplesmente. A educação tem a ver com a mudança da vida, da estrutura. Como se muda uma educação de um país? Um dos países que investiu muito em educação e saiu da Segunda Guerra quebrado e se tornou a segunda potência do mundo, hoje é a terceira, eu acho, se não me engano, foi o Japão. Nós sabemos disso. O Japão terminou a guerra, a Segunda Guerra, arrasado. Tinha que investir na reconstrução, tinha que investir na saúde, tinha que investir em transporte, tinha que investir em tudo. Onde eles mais investiram? Na educação. Por quê? Porque se eu educar as pessoas 5, 10, 15, 20 anos, essas pessoas transformam a sociedade. E se eu investir em segurança, pessoas educadas, elas não infringem a segurança, elas são educadas. O Japão é um exemplo disso, né? Muitos países são exemplo, né? Mas só para dizer, porque eu sei que o Japão investiu pesado em educação. Nós não investimos em educação, nós não investimos em pesquisa. A Covid, quando chegou, as pessoas não têm nem sequer ideia para onde corre para fazer uma vacina. E as pesquisas? Cadê as pesquisas? Claro que é uma doença que ninguém espera, não tem uma pesquisa em andamento sobre algo que não existe ainda. Mas as pesquisas passadas não podem lançar luz para uma pesquisa atual, né? Então, investir em educação, esse é o primeiro passo para melhorar a educação brasileira. E depois uma educação de qualidade. Existe uma educação que é dada para as pessoas pobres, que infelizmente, não é de uma qualidade boa, porque falta estrutura, falta profissionais, né? Não tem condições adequadas para a criança. Então, nós estamos preparando as crianças para amanhã ou depois ocupar os postos que lhe cabem de maneira digna, digamos assim. Quando você pensa nessa educação que foi apresentada pelo Locke, pelo Rousseau, pelo Kant, até pelo Platão, infelizmente, por todos eles, nós estamos caminhando para esse tipo de educação. O que o Platão dizia? A educação tem que fazer a pessoa pensar por si, né? E aí o que diz o John Dewey? O objetivo da educação é levar a pessoa a aprender, que é pensar por si, né? É isso que a nossa educação faz. Então vamos apresentar aqui, a educação brasileira é uma das piores do mundo, infelizmente. E o que precisa ser feito? Aqui não é ser pessimista, a gente precisa ser realista, né? O Brasil tem coisas excelentes, ótimas. E uma das coisas ótimas que o brasileiro tem é o seu perfil, o seu jeito de ser, a sua alegria, né? O acolhimento que se dá, a tolerância. Nós somos um país bastante tolerante, né? Em comparação com tantos outros países. Tem que melhorar? Tem que melhorar, sim. Mas nós somos um país, nós temos muitos valores. Nós temos uma enormidade de valores. Não precisa nem falar do futebol e do carnaval, vamos falar de valores mesmo, né? Não nesse sentido assim, mas nós temos muitos valores. Mas quando toca nessa parte da educação, de corrupção, de desmando político, aí, infelizmente aí não dá para engolir. Nós temos que melhorar muito, muito, muito mesmo. Então é preciso investir em educação, investir em pesquisa, dar educação de qualidade desde a escola básica. A escola pública superior é excelente, todo mundo quer. Por que não querem também a escola fundamental? A escola básica deveria ser tão excelente, padrão da escola superior, para melhor. Para as famílias que têm condições de pagar a escola particular, dizer, não, mesmo tendo condições, eu quero a pública é muito melhor. Não, mas a pública, se você tem condições de pagar, a pública já está reservada para esse universo, digamos assim, de pessoas que precisam. Então, lá, problematizando. A nossa classificação no PISA, que é o programa que avalia a educação em âmbito mundial, ela é muito ruim. Nós estamos muito mal ranqueados. Esse ranking muda de ano para ano, então a gente nem traz o ranking aqui, né? E aí a outra coisa é o tipo de educação. A nossa educação ela é emancipadora ou ela é adestradora? Nós ensinamos as pessoas a se transformarem melhores, em pessoas melhores, como queria o John Locke, um gentleman. Esse ideal de gentleman, que era reservado na visão do Locke para o burguês, nós não podemos estender isso para todas as pessoas, como queria o Rousseau, né? Todas as pessoas trabalhar seus sentimentos e se transformarem em pessoas melhores. E resolvendo a situação, então, deve haver, primeiro, incentivo à educação e à carreira docente. Você vai entrar para a carreira docente. Há de entrar muito em breve. E eu quero que você faça uma excelente carreira. Deve haver investimento em pesquisas.
Infelizmente, vem sendo cortado investimento em pesquisas, projetos que param no meio, né? E deve-se educar para o esclarecimento. Essa palavra é muito cara ao Kant. Aprender a aprender. Esclarecer-se é isso, né? Aprender a aprender. O Kant chama de esclarecimento, o fato de você poder ter o conhecimento que você precisa dentro de você mesmo. E a última questão que nós apresentamos aqui, então, é uma reflexão acerca desse problema. Qual é o impacto educacional de uma visão de mundo fragmentada? Partindo do que nós já colocamos aqui, analise a palavra diabo, por exemplo. Diabo, eu acho que é uma palavra, até para quem não é religioso, é uma palavra pesada, né? É uma palavra que a gente evita até de usar, né? Diabo. E a palavra diabo significa isso, divisor da realidade. Bolei é a mesma raiz da palavra símbolo, né? Simbolei, bolei é a realidade. E o dia é o divisor, então é aquele que divide uma realidade, ou seja, que fragmenta, que divide tudo em segmentos. Essa ideia de fragmentação, de segmentação, ela tem início lá na idade... Ela começa desde o cristianismo, né, quando fala do indivíduo, mas é enfatizada mais ali a partir do Descartes, até o método do Descartes é aquele método de fragmentar, né? Separar todas as coisas para procurar resolver, depois juntar novamente, enfim. Mas a palavra diabo então, deve remeter sempre a essa ideia de algo dividido. Segundo os teólogos, a Bíblia, uma das lições que ela nos apresenta é que o povo deve ser unido. Quando o povo se uniu, se fortaleceu. Quando se dividiu, ele se enfraqueceu. A Bíblia toda trata dessa dicotomia, da união, da separação, do fortalecimento e do enfraquecimento. Quer ver um exemplo? Quando Salomão morre, tem 2 filhos que brigam pelo reino. E aí um pega o reino do sul, outro o reino do norte. Jeroboão e Roboão. Aí eles dividiram o reino. Quando dividiram, ficaram fracos e o reino do norte foi escravizado pela Assíria. Passou mais um pouco, o reino do sul foi escravizado pela Mesopotâmia, Nabucodonosor. Então, a divisão sempre está mostrando assim, você se dividiu, se enfraqueceu. Qual é o impacto de uma educação fragmentada? Nós nos tornamos fracos. Então, aquilo que nós falamos, você tem uma vida profissional no teu trabalho, você tem uma vida afetiva com as pessoas que são dos teus relacionamentos, você tem uma vida do lazer, a tua galera que sai para a noite, ou sai para o futebol, para a pescaria, seja o que for, você tem uma vida espiritual, né? Então você vai se dividindo em vários nichos, em vários segmentos. E isso pode não ser tão salutar, porque a partir do momento que você tem um problema em casa e não pode levar para a empresa, ou tem um problema na empresa e não pode trazer para casa, você está sozinho para resolver esse problema. Se você tem um problema em casa, uma doença de alguém, e chega na empresa e fala, e os colegas dizem, não, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar, o que você precisa? Não, eu conheço o médico que trata disso, eu vou ligar já para ele, é cunhado do meu irmão, eu vou ligar já para ele e resolvo para você. Você está percebendo como nós compartilharmos os nossos problemas, fazer com que esses problemas atravessem as várias esferas, podem nos fortalecer ao invés de nos enfraquecer? Então é nesse sentido, uma educação fragmentada, uma educação segmentada, ela nos isola em determinadas gaiolas, em determinadas esferas, e daí uma não conversa com a outra. E aí talvez alcançar a plena realização, uma vida plena, que também é uma das preocupações da educação, nesse sentido fica prejudicado, porque uma não dialoga com a outra. Aí é que entra a ideia do John Dewey, que está falando disso, né? Que não é recomendável uma educação que separe mente e mundo, o que você aprende não é o que você vivencia, e que individualize, que isole, né? O John Dewey fala isso, uma educação que trate as coisas de modo isolado, não é recomendável isso. E aí veio Edgar Morin falando a mesma coisa.
O mundo está fragmentado, e isso repercute na educação. É preciso que uma esfera, uma disciplina converse com a outra. Você, como professor, amanhã você poder fazer alguma coisa com o professor de história, com o professor de sociologia, com as áreas afins. Mas matemática não é fim, mas dá para fazer também. Nós temos vários filósofos que foram matemáticos, trabalhar isso, quem sabe até fazer uma aula conjunta. Então, o aluno, de repente, ele vai percebendo as coisas não estão separadas. As coordenadas cartesianas que se estuda em matemática foram inventadas pelo Descartes, que é o mesmo filósofo que nós estudamos na Idade Moderna, né? O Pitágoras, né? Que tem lá o teorema, o Tales tem teorema. Então, dá para você dizer assim, não, essas pessoas refletiam sobre as coisas que estão nessas diversas áreas. O Aristóteles em biologia, enfim. Então, é nesse sentido de trabalhar a educação de um modo mais coeso para dar uma visão para o aluno, uma visão de totalidade. A filosofia deve permitir visão de totalidade. Essa sempre foi uma das metas da filosofia. Chegamos agora, então, no momento final aqui da nossa aula, recapitulando o que nós vimos. Nós percebemos que a educação, ela tanto pode emancipar, como ela pode reproduzir padrões sociais. E aí nós colocamos isso em forma de pergunta, o que a educação está fazendo agora? Ela emancipa ou ela reproduz? Aliás, talvez a primeira pergunta que a gente pudesse colocar aqui, você sabia disso? Você sabia que a educação pode reproduzir padrões? E ela reproduziu. Quando você pega na Grécia Antiga, ela reproduzia, na Idade Média ela reproduzia e hoje está reproduzindo de novo. Por quê? Como nós já falamos ao longo da aula diversas vezes, o propósito da educação hoje é formar o burguês. Burguês, assim, não no sentido de classe social, mas no sentido de te preparar para ganhar dinheiro. Qual é a melhor escola? Aquela que te dá melhores condições para você fazer o vestibular, que te dá acesso à profissão que mais ganha dinheiro. Falando concretamente, hoje talvez seja a medicina. Então, o cursinho que melhor prepara para a medicina é esse que eu vou fazer. Esse é o melhor que tem. Ou seja, estamos preparando para o ideal burguês, que na Idade Média era o sacerdócio e assim por diante, nós já falamos ao longo da aula. Olha lá, preparando... A educação, então, pode preparar desde o heroísmo, que era pré-socrático, lá na época dos mitos, até a burguesia, nesse sentido, então, como já disse, de preparar a gente para ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais, é claro que quer, mas ganhar mais não deve ser a razão da nossa existência. Ganhar mais não vai nos garantir a felicidade. Vai facilitar? Vai facilitar, sim, mas garantir não, né? A educação deve favorecer o pensamento próprio. Platão falava isso, Deondio está falando isso, sempre se falou isso, né? Desde o próprio Rousseau está falando isso também, né? De favorecer o sentimento, que é, na verdade, o sentimento para o Rousseau é o temperamento, a natureza da própria pessoa. Deve se educar para a vida e a liberdade, mais do que para atividades. Nós educamos muito para atividade, aprender a fazer. E, por fim, a última mensagem que aparece ali, o mundo pode ser melhor. E aí, se nós acreditarmos que o mundo pode ser melhor, nós também podemos acreditar que a educação tem um papel nessa melhoria do mundo, né? E você, como professor, professora, amanhã ou depois, você pode mudar a vida dos teus alunos. É difícil você trabalhar a filosofia, é difícil despertar um encantamento, mas esse é o segredo. Você tem que despertar o encantamento do aluno. Suas aulas têm que ser aulas motivantes. Não quer dizer aula com algazarra, jamais, né? Pode até ser, mas não necessariamente. Mas tem que ser aula que faça com que o aluno fique pasmo, que ele fique boquiaberto diante daquilo que você está apresentando. E volto a dizer, as tuas primeiras aulas, os teus primeiros contatos, a primeira imagem é que fica, né? Então, aquele primeiro contato com o aluno, ele é essencial. A partir dali, ir trabalhando. Principalmente para os alunos que têm os primeiros contatos com filosofia, assim que aprender as questões relacionadas à filosofia, se possível, trabalhar as questões dos mitos. Mas trabalhar de um modo que o aluno se envolva, né? Os alunos gostam disso, de mitologia, de jogos, talvez alguns até tenham jogos, livros e tudo mais, que eles se envolvam e aí mostrar o quanto a mitologia foi importante e quanto ela está presente ainda na nossa sociedade. Enfim, tem uma maneira muito bonita e encantadora de trabalhar a filosofia. E você tem que descobrir isso. E aí, aos pouquinhos, né, respeitando a natureza de cada aluno, como nós colocamos, né? Alguns já nascem filósofos, outros nunca nascem filósofos, talvez nós mesmos nunca
tenhamos a menor tendência para ser filósofo, eu e você, mas a gente faz tudo o que a gente pode, né, para desenvolver um pensamento crítico, e aí sim nós já colocamos isso, que o que conta muito é o esforço, né, e trabalhar para uma educação num sentido que eu quero que você guarde, que talvez seja mais interessante, que vem lá do Platão. A educação não vai pegar a cabeça do aluno e dizer, olhe para esse lado. A educação vai sugerir. Talvez, se você olhar para esse lado, você vai ver uma coisa muito bonita. A educação é aquela que vai disciplinar o olhar, não vai obrigar a olhar, não. Ela vai ensinar como se deve olhar o mundo. Viver sem filosofar é como ter os olhos fechados, sem jamais fazer esforço para abri-los, dizia Descartes. E o papel do professor de filosofia é ajudar os alunos a abrir os próprios olhos, tá bom? Felicidade na tua carreira e até uma próxima oportunidade.